Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Daniel Miranda, faço o curso de Bacharelado em Sistemas de Informações. A presente matéria é Tópicos Avançados em Inteligência Artificial e hoje eu vou apresentar o trabalho de classificação de imagens de cães e gatos. Nesse trabalho, a gente vai construir um modelo de classificador do zero, capaz de distinguir cães e gatos. A gente vai utilizar algumas etapas para elaborar esse processo, né? A gente explorar os dados de exemplo, os dados apresentados, construir um pequeno convinete do zero para resolver esse problema de classificação, aplicar Data Augmentation nas imagens de treino, usar os callbacks, Reduce Plateau e o Model Checkpoint, aplicar o Transfer Lane com a rede ResNet 50 ou VG19, no meu caso eu utilizei o ResNet 50, e por fim avaliar a precisão do treinamento e a validação de cada rede. A primeira etapa aqui a gente vai explorar as imagens extraídas do Kaggle, né? A gente extraiu são um pacote de 25 mil imagens do Kaggle, só que a gente conseguiu no presente trabalho aqui extrair 2.000 imagens para não para não pesar muito a nossa rede, a gente vai utilizar 2.000 imagens de conjuntos de dados de cães e gatos, né? Aqui a gente pega pela API do Google, a gente traz essas imagens com formato zip. Logo após a gente vem aqui e extrai essas imagens para a nossa pasta temporária. É, e dos nossos subdiretórios de train e de validation, né? A gente vai utilizar esses subdiretórios para cada um vai ser responsável por algo. O de train vai ser de treinamento e depois o de validation vai ser de validação, né? E dentro desses diretórios vai ter os subdiretórios de cats e dogs para cada um. Aqui seria a parte de onde a gente vê essas questões dos diretórios, tanto para os gatos, tanto para os cachorros, né, os cats e os dogs, tanto de treino e tanto de validation, né, de validação. Agora a gente vai ver também que os nomes dos arquivos aqui nessa parte aqui, dos cats e dogs, a conversão da nomenclatura dos arquivos são as mesmas do validation, né. Agora é criado assim, nesse aqui é criado o conjunto de treino e de validação. Aqui, né, a gente consegue validar aqui. Ó. Aqui agora a gente consegue mostrar esse número total de imagens de dogs e cats, né, nos diretórios de train e validation. Aqui a gente printa aqui no treinamento dos cats, né, a gente possuiu 1.000 imagens treinadas. O dos dogs foram 1.000 imagens. E a validação para cada foi 500 de cat e 500 de dogs. Agora aqui a gente importa a biblioteca Matplotlib, né, para dar uma olhada em algumas fotos, para ter uma ideia melhor como são os conjuntos de dados de cães e gatos. Né. Depois a gente faz um shuffle nas imagens para mostrar, exibir essas imagens aqui para a gente ter uma base como elas estão sendo tratadas. Aqui as imagens dos cats e dos dogs. Logo após aqui a gente começa a implementar os callbacks, que importa o model checkpoint, o reduce plateau do Keras, né? A gente começa a tratar essas imagens. A primeira que a gente vai utilizar o model checkpoint, né? Que vai ajudar a salvar um modelo para cada epoch, para que possamos treinar o nosso modelo e não nos preocuparmos com possíveis problemas que possam acontecer, como o travamento dessa máquina, né? Alguns parâmetros que a gente vai utilizar, que é o file path, onde vai ser salvo o modelo, o monitor, a métrica a ser monitorada, o valor de acurácia, verbose, que vai mostrar a barra de progresso quando a gente for treinar, save best only, vai salvar o melhor modelo, né? Somente o melhor modelo, e o mode, e vamos monitorar o valor de acurácia, e o valor aqui vai ser a máximo, porque a gente quer o máximo da acurácia. Aqui o outro modelo que a gente vai utilizar é o Reduce on Plateau, que vai nos auxiliar a reduzir a taxa de aprendizado pelo fator, que é o factor, caso não ocorra a mudança no loss. Aqui tem alguns parâmetros
também que são utilizados tanto no Reduce Plateau quanto aqui no Model Checkpoint, que eu posso exemplificar aqui, que é o monitor, né, a métrica a ser monitorada, o factor aqui é um adicional, que é o fator de redução, caso estejamos em um plateau, o mínimo delta, que é o valor mínimo de perda, patience, que se altere pelo factor após repetir por patience vezes. Verbose vai mostrar, no caso aqui eu coloquei um, que vai mostrar o progresso do nosso treinamento. Depois aqui a gente salva todos esses processos aqui em um array de callbacks, né? A gente começa aqui a trabalhar o Data Augmentation, né, que é treinar o modelo com a configuração utilizada no padrão anterior. A gente conseguiu treinar, a gente conseguiu encontrar 2.000 imagens para as duas classes. Depois a gente carrega aqui as imagens de validação, que foram 1.000 imagens para as duas classes. Aqui a gente começa a definir os hiperparâmetros para depois a gente começar a criar a nossa rede no Transfer Laner, né? A gente utiliza um batch size, um input shape, o roundel state, o alpha, e as epochs vai de 1 até 100. Na hora de rodar o nosso treinamento, os processos de epochs vai de 1 até o 100. Demorou um pouquinho, foi até repassado pelo nosso professor que não era para ser rodado isso na hora de a gente apresentar, porque consome muita máquina, né? Como aqui o Colab a gente utiliza uma máquina virtual do Google, mesmo a gente ativando a GPU, a minha demorou em média de 15 a 20 minutos para rodar todas essas epochs. Agora aqui eu vou apresentar a fase do Transfer Lane, né? Importei a rede do ResNet 50, fiz o import de models, layers e os optimizers do Keras, né? Aqui na nossa convolução aqui do ResNet, passei alguns parâmetros de ImageNet, o include top, false e o input shape, né? Aqui no weight a gente utiliza para especificar qual ponto de verificação do peso e iniciar no modelo, né? Aqui utilizamos o ImageNet. O include top refere-se à inclusão ou não de classificador densamente conectado na parte superior da rede. Por padrão, este classificador densamente conectado correspondente às 1000 classes do ImageNet, né? Como pretendemos usar o nosso próprio classificador densamente conectado, com apenas duas classes, gato e cachorro, não precisamos incluí-lo. No caso aqui eu decidi incluir por questão de segurança. E depois aqui eu utilizei o input shape, né, uma forma de tensores da imagem que alimentaremos a rede. Este argumento é puramente opcional. Então passamos a rede será capaz de processar entradas de qualquer tamanho. A gente colocou aqui um tamanho certo aqui de 200 por 203 para estipular um tamanho específico para o tamanho do shape, né, o input shape. Aqui a gente executa, né, essa nossa base convolucional sobre o conjunto de dados. A gente grava uma saída aqui no final, né? A gente consegue mostrar aqui, grava uma saída. A gente grava uma saída e logo após a gente num array, né, num array no disco. E aqui logo após a gente usa esses dados como entrada para um classificador autônomo densamente conectado, né? Logo após realizando um ajuste fino na camada dos blocos, né? Aqui os blocos conv4, conv3, a gente faz um ajuste fino nessas camadas aqui. Aqui a parte que a gente começa a criar a nossa rede neural final, né? A gente implementa o model sequentials. Depois a gente utiliza o nosso model ADD Conv-Basic, né? Que a gente adiciona esse modelo à nossa base convolucional. Depois aqui a gente utiliza alguns layers, né, para melhoria de acurácia, que seria o pooling 2D, o batch normalization. A gente usa os layers de flatten, que seria a forma de achatar a imagem. Os layers de dense, que seria a camada densa inicial. E logo depois teria esses layers de dense aqui, que o primeiro é o reload, depois esse que é o softmask, que seria a camada de saída, né?
Aqui a gente utiliza o modo Summary, que a gente mostra a rede depois de ser criada, né? Agora a gente começa com configurar as perdas e as métricas, né? Coloquei aqui como perdas e métricas, que seria o loss e a acurácia, né? A gente começa a configurar os parâmetros aqui no treinamento. Depois aqui é a fase que a gente começa a treinar as epochs, né? Aqui a gente, como foi até 100, quando eu rodei o modelo, começou do inicial que foi de 1 até 100. Foi o caso que eu falei que demorou de 15 a 20 minutos. É um processo bem demorado. Aqui iniciou com uma acurácia de 0.6 e foi só aumentando. Se for validar aqui, terminou com 0.97 de acurácia e o loss que começou com 0.6, que seria as perdas, né? O loss tem que diminuir. Então o meu começou com 0.6, foi terminar em 0.0552. Então é sinal que está treinando a rede, né? Teve um aumento de acurácia e também teve uma melhora na perda, né? Agora seria o processo final, né? Que é avaliar a precisão do treinamento e da validação de cada rede, utilizando novamente a Matplot, né? Para plotar e mostrar os nossos modelos tanto de acurácia e tanto os nossos modelos de perda. Aqui em azul seria a acurácia do nosso exercício, né? Tanto no modelo de acurácia, tanto no modelo de perda, que seria o de loss, a gente mostra aqui que seria a acurácia do exercício, mostrando a melhora do treinamento, que é, que é proporcional. Quando existe uma acurácia no exercício, existe uma melhora, logo existe uma melhora no treinamento. O amarelo seria aqui, no caso, um processo de aprendizado, né? Tanto o modelo de acurácia quanto o modelo de loss. Aqui no caso, no primeiro modelo, é quando é focado mais quando ele se aprende. Aqui no modelo de loss, é quando ele erra. Basicamente seria essas especificações do nosso treinamento aqui para validar as classificações dos dogs e dos cats.